Então, então vamos dar início ao nosso culto. Coloquem lá os telemóveis sem som. Coloquem isso em modo avião. Coloquem isso em modo barco, em modo qualquer coisa. Desde que eles não toquem. Quão bondoso amigo é Cristo. Que maravilha de cântico, que maravilha de hino. E quero dar as boas-vindas a todos os que estão na sala, aqueles que estão online, aqueles que nos acompanham, espalhados pelo mundo, aqueles que nos acompanham no Facebook, no YouTube, na 24 Horas Rádio, aqueles que estão connosco semana após semana. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. E vamos ficar de pé os que pudermos para louvarmos ao Senhor. Quão bondoso amigo é Cristo. Toda a glória ao nosso Deus. E nos Salmos 100, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Então, vamos celebrar com júbilo ao Senhor. Todos somos moradores desta terra e vamos adorar ao nosso Deus. Vamos adorar a Deus, vamos invocar o seu nome. Este tempo é um tempo, meus queridos, que nós estamos realmente em comunhão perfeita com o nosso Deus e estamos em comunhão com os nossos irmãos. Então vamos aproveitar este dia, domingo, deste dia da semana,
para realmente depositarmos todo o nosso louvor, honra e glória ao seu nome. Vamos adorar a Deus? Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar. Adorar-te e glorificar o teu santo nome, porque um dia na nossa vida, num dia especial, tu revelaste-nos a nós, Senhor, e fizeste morada em nós, Senhor, no nosso coração, para que pudéssemos receber a salvação, para que pudéssemos ser transformados, para que pudéssemos sair das trevas para a luz, Senhor. Então nós não temos palavras para te agradecer, nós só queremos honrar e glorificar aquilo que tu fizeste por nós e aquilo que continuas a fazer por cada um de nós. Nós somos gratos e recebe este louvor, Senhor. Recebe este louvor porque nós não temos mais nada para te dar. Nós não somos dignos, mas tu tornaste-nos dignos em ti. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Bom, podemos louvar ao Senhor, podemos estar juntos.
Então aqui estão aqueles nossos anúncios de boas-vindas, né? Facebook, YouTube, 24 horas rádio. Continue a ajudar e a abençoar-nos. A nossa sala de oração online às 6h30 da manhã até às 8 e tal. Um bom tempo para nós orarmos, buscarmos o Senhor em conjunto. Quartas-feiras, central de oração, vamos lá. Está difícil passarmos dos 11, 12. E vamos orar. Quarta-feira, juntos. Faz falta, é necessário. Domingo cá estaremos, se Deus permitir, 11 horas, para o nosso culto. E para já, por aqui é só. O primeiro domingo do mês será ainda, não é já a seguir. Não há mais? Então, as nossas ofertas por MBWay 910-917-719 para a manutenção da obra do Senhor neste local, que o Senhor tem abençoado, nos tem dado a graça de podermos abençoar outros também, e tem sido realmente uma experiência maravilhosa podermos servir de bênção para outros. A oferta de amor tem a ver com a oferta do culto de jovens, que é no próximo domingo, certo? Sim. Certo. Então é a oferta de amor, oferta para missões. Estamos a apoiar alguns irmãos no serviço missionário. Ontem a missionária Rosa também mandou uma mensagem, anteontem mandou uma mensagem para nós, para dar saudações a todos os irmãos e orarmos por eles, pelos ministérios que estão a desenvolver. Então, é necessário realmente que a gente entenda o valor da nossa oferta. E o valor da nossa oferta não é o valor do que contribuímos, embora esse também tenha o seu valor, não é? O valor da nossa oferta é o valor do nosso coração e da nossa oração juntamente com a nossa oferta. Já lá vamos ao versículo da semana. Ontem eu e a Anísio estivemos no ABS a deixar o dia Alexandro e nas Galveias, para quem conhece as Galveias. Foi um tempo realmente de muito interessante, muita bênção, estarmos juntos, passámos o dia juntos, e descobri que o dia Alexandro, estava a jogar a bola no final da tarde, armado em Ronaldo, ou seja, ele quase não corria, mas marcava golos. Eu estava ali mesmo à frente da baliza, recebia a bola e pimba, mais um. Ok, é o que é preciso, é marcar golos. E então ele lá estava e foi realmente bom. E é bom a gente vermos fora do contexto bancos de igreja. É muito bom a gente vermos fora deste contexto. Às vezes a gente ganha estereótipos, ganha uma imagem que é sempre assim, mas na verdade nós somos muito mais, felizmente, somos muito mais do que aquilo que nós somos nos bancos de igreja. Os bancos de igreja é uma pequenina parte daquilo que nós somos. E foi realmente um tempo muito abençoado, e é bom estar aqui. Irmãos, continuamos a falar do obreiro aprovado. Continuamos a falar do obreiro aprovado, a formação do obreiro aprovado, que vai começar em setembro, acho que é setembro, não é tanto outubro como eu tinha pensado, mas é mais setembro. Custa 25 euros por mês com o IPP, não é com a igreja. Temos que fazer inscrição atempadamente. Eu para a semana já vou trazer mais informações sobre as inscrições, tudo isso. Mas precisamos de decidir quem é que vai fazer, quem é que quer fazer. Vai ser online, em princípio às terças-feiras. Às 20h30. Temos que acertar depois o horário, 20h30, 20 horas, 20h30. Mais do que isso não. Porque senão depois acaba muito tarde e no dia a seguir é dia de trabalho, mas 20 e 30 é bom, dura 1h30 por semana, e o compromisso é de 2 anos, e chegando ao fim dos 2 anos terão o vosso diploma de curso, que é uma bênção podermos aprender e conhecer mais da vida de Jesus. Às vezes parece que a gente já conhece tanto, mas quando nos embrenhamos bem no texto, o texto mostra muito mais da vida de Jesus do que aquilo que nós sabemos. Se alguém quiser mesmo fazer e tiver muito interesse em fazer e eventualmente diga, eu quero fazer, mas eu não tenho possibilidades, eu também não sei como é que resolvo essa situação, mas posso apresentá-lo ao IBP, porque isso não é uma questão connosco, é uma questão com o Instituto, ok? Mas todos que querem saber, que querem aprender,
Não fiquem à espera que a aprendizagem vos apareça na frente. Temos que tomar atitudes, temos que tomar decisões e temos que querer fazer. Bom, versículo da semana, Jussara. Aí está ela. Espera aí, ainda há aniversários. Os aniversários estão a seguir? Estão a seguir, pronto. Então, aniversários para depois. Paz do Senhor, irmãos. O versículo da semana é: E ele disse, vem bendito do Senhor, porque estás em pé aí fora? Pois eu preparei a casa e o lugar para os camelos. O contexto desse versículo é que Abraão mandou um dos servos buscar uma esposa para Isaac. E neste versículo, o que eu entendi deste versículo foi a hospitalidade e a recepção que o irmão de Rebeca, Labão, teve perante ao servo após ouvir a situação, já que ele já tinha falado com Rebeca. Essa hospitalidade é um reforçamento da resposta de Deus perante a oração do servo, já que o servo fez uma oração antes e ele pediu que Deus respondesse, e antes mesmo dele terminar a oração, Rebeca foi hospitaleira com ele, e após isso, ele indo falar com a família de Rebeca, teve ainda a família também foi hospitaleira com ele, ou seja, foi uma espécie de reforçamento da bênção de Deus perante a escolha dele quanto à esposa de Isaac. E foi isso que eu entendi do versículo. Então, aniversariantes, tivemos a irmã Lee, que está na África do Sul, que o Senhor também realmente a abençoou. E temos hoje o menino Natan. É hoje, não é? Quantos anos é que tu fazes? 6. 6 anos, já estão crescidos. Vamos aqui para a frente. Bora. Vamos ficar de pé e cantar os parabéns. Vamos fazer assim. Parabéns a você nesta data querida, muitas bênçãos dos céus, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, novo porvir, e a vida lhe seja eterno sorrir. Tens aí um marcador para a tua Bíblia. Vamos orar sobre a vida do Natan. Senhor, muito obrigada por esta vida. Senhor, obrigada por esta família que também já nos tem acompanhado nestes últimos 5 anos, Senhor, nesta igreja. Senhor, que o Natan possa crescer forte na sua fé, Senhor, e que ele veja aqui na igreja, nos amigos, nesta família espiritual também um apoio e uma fortaleza, Senhor, que possamos também ser os líderes espirituais dele, Senhor, na sua formação, no seu caráter, que acima de tudo, Senhor, que ele nunca se desvie dos teus caminhos, Pai. Dá-lhe, Senhor, um dia feliz, Senhor, na companhia da sua família, Senhor, e dá-lhe as maiores bênçãos, Senhor. Tudo isto pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. No livro de Jó, capítulo 27, Jó, capítulo 27, só um bocadinho, Jó 27, versículo 9, diz assim: Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição. Versículo 10. Será ele prazer no Todo-Poderoso, chamará a Deus a cada instante, eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso. Amém. Será que quando estamos na aflição clamamos a Deus? Será que nos prostramos perante a sua presença? É o que este próximo cântico diz. Então vamos cantar, dizendo que queremos prostrar-nos perante a presença do nosso Deus. Com todo o nosso ser nós queremos vê-lo, porque pertencemos a Ele. Amém.
de ti prostrado, com todo o meu ser, quero te ver. Eu sou teu Senhor. Minha vida eu entrego, Deus de amor humilde, venho aqui, perto de ti quero estar. Clamei, ouviste e vieste me resgatar. Contigo eu quero estar. Minha vida eu entrego, Deus de amor humilde, venho aqui, perto de ti quero estar. E vieste me resgatar, contigo eu quero estar. Clamei, ouviste e vieste me resgatar, contigo eu quero estar. Com todo o nosso ser, com toda a nossa fé, com todo o nosso amor, nós queremos exaltar o nome do nosso Deus, amém? E é com esta certeza que vamos cantar: com o meu ser te exaltarei. Com meu ser te exaltarei, com fé te exaltarei, com amor te exaltarei. Com meu ser te exaltarei, com fé te exaltarei, com amor te exaltarei. Mais uma vez, com meu ser, com meu ser te exaltarei, com fé te exaltarei, com amor te exaltarei. Amei, ouviste e vieste me resgatar, contigo eu quero estar. Amei, ouviste e vieste me resgatar, contigo eu quero estar. Porque Ele sempre existiu. O Senhor sempre existiu. O Senhor continua a ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. E o que nós vamos cantar agora diz mesmo isso. Tu sempre exististe e tua é a eternidade. A eternidade pertence ao nosso Deus. Vamos entregar o nosso coração, tudo aquilo que nós temos, para entrar na sua presença.
Senhor, nós queremos entrar na Tua presença dignos de Ti. Faz-nos dignos, Senhor. Nós queremos cantar a Tua eternidade, a Tua existência, tudo aquilo que és para nós. Aceita o nosso louvor e gratidão, Senhor. Obrigada. Sempre exististe, Tua eternidade, chamaste o mundo à existência, minha alma está firme. Morreste por minhas falhas, levaste a cruz por meus medos, carregaste em teus ombros meus fardos, minha alma está firme. Que posso dizer? Que posso fazer? Entrego meu coração completamente a Ti. Sobre a salvação caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, minha alma está firme. Que podemos dizer? Que posso dizer? Que posso fazer? Entrego meu coração completamente a Ti. Que posso dizer? Que posso dizer? Que posso fazer? Entrego meu coração completamente a Ti. Amém. Completamente a Ti, Senhor. Nós estamos aqui para levantar as nossas mãos e render o nosso louvor, Senhor. Aqui estou com mãos levantadas. Aqui estou com mãos levantadas. Venho render a quem tudo deu por mim. Aqui estou, minha alma e Te entrego. Eu sou Teu, Senhor. Vamos render o nosso louvor a Deus. Aqui estou. Aqui estou com mãos levantadas, venho render a quem tudo deu por mim. Aqui estou, minha alma Te entrego. Eu sou Teu, Senhor. Aqui estou com mãos levantadas. Aqui estou com mãos levantadas, venho render a quem tudo deu por mim. Aqui estou.
que posso dizer? O que é que podemos fazer, Senhor? Que posso fazer? Entrego o meu coração completamente a ti. Posso dizer? Que posso dizer? Que posso fazer? Entrego o meu coração completamente a ti. Senhor, nós estamos aqui, entregamos o nosso coração a Ti. Nas Tuas mãos, Senhor, nós confiamos, Senhor. O que nós podemos fazer, o que nós podemos dizer para Te agradar, Senhor. Não temos muito a dizer a não ser Te agradecer. Te agradecer pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela graça que nos basta, por mais um dia que nos deste, Senhor. E a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu nome para Te adorar, para Te exaltar, para Te bendizer, Senhor, e para aprendermos mais um pouco de Ti, Senhor. Abre nossos corações, Senhor. Tira tudo que não Te agrada, Senhor. Tira tudo que não vem de Ti, Senhor. Torna-nos pessoas melhores, Senhor. Faz morada em nossas vidas, Senhor. Sê conosco, Senhor. Toda a mensagem que será aqui partilhada, Senhor, que nós possamos também aplicar na nossa vida secular, Senhor. Nós Te convidamos a fazer presente neste lugar, porque este louvor, esta adoração toda é para Ti, é para a honra e glória do Teu nome, meu Deus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, estamos a preparar. Isto parece que cada vez há menos domingos e menos fins de semana. Às vezes fica difícil. Eu queria aqui. É assim. Às vezes fica difícil arranjar datas para as coisas todas que pretendemos fazer. Nem sempre é fácil. Mas estamos a preparar um passeio da igreja, nomeadamente o passeio da escola dominical, para o sábado 26 de setembro. Pronto. Assim, aquela coisa que eu tinha dito da rádio, da 24 horas rádio, terá que ficar para o primeiro sábado de outubro. Portanto, são 2 sábados seguidos, mas ainda não está garantida da 24 horas rádio, não é? Mas provavelmente será. Mas, então, irmãos, vamos fazer um passeio muito interessante. Temos 2 sítios em perspectiva. Estamos só à espera da resposta de um deles. O preço será. Parece que eu fiquei sem som quando me abanei, mas não. O preço será acessível para pagarmos as entradas. Mas guardem esse dia para passarmos um dia em comunhão, um dia de estarmos juntos, um dia em que pretendemos conhecer mais da natureza que o Senhor nos tem dado, e já tem a informação. Agora não marquem nada desde já, está bem? Não me veio, não, agora já tenho uma coisa que marquei ontem. Ontem não, nós marcámos primeiro, está bem? Somos os primeiros, não somos? Não, pecadora. Não, mas esse, eu já sei, esse podes alterar. Nossa, Jesus. Vocês são mesmo pá, sim senhor. Ok, mas não há mais datas. Não há datas, ao que parece. Mas bom, será para 26 de setembro,
esse evento, vamos procurar juntar-nos e ter essa possibilidade de passarmos um dia em conjunto. Agora que estamos... eu de vez em quando fico sem som aqui. Há aqui qualquer coisa que me tira o som. Assim. Não. Bom. Ok. Agora que estamos juntos, bem-vindo a todos. O desejo de que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe a vida de cada um e aqueles que nos acompanham online também, 24 horas rádio, Facebook, YouTube, que o Senhor seja com a vida de cada um de nós e de vós também. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8, para ler um texto bem conhecido. Aliás, todos os textos que nós vamos ler hoje são textos bem conhecidos que nos guiam e nos devem ajudar a pensar na nossa situação espiritual e também como podemos ajudar outros neste caminho, neste processo no processo da fé e do testemunho da fé. Atos 8, 26 a 40, e diz assim o texto sagrado, Atos 8, 26 até 40, e diz assim o texto sagrado: o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, e o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele, e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o desquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais, e o eunuco, e jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Este é um texto muito conhecido, um texto bem conhecido, se não de todos, da maioria, pelo menos no geral, o texto é muito conhecido. Então já perceberam que vamos falar de batismo. Vamos falar desse passo de testemunho que o novo convertido, que o salvo, aquele que entende a mensagem de Jesus para si, o passo que deve dar. Também muito conhecido e até muitas vezes usado em diversas situações, é o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Se quiserem abrir, podem abrir, senão eu leio também. Mateus 28, 16 a 20, onde o texto diz que os 11 partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Este conjunto de versículos tem coisas muitíssimo interessantes, das quais nós nos lembramos muitas vezes, e tem outras das quais nos esquecemos quase sempre.
Todos nós nos lembramos, muitas vezes, que o Senhor Jesus disse que está connosco todos os dias até à consumação dos séculos. Todos se lembram? Constantemente? Lembramos? Bom, é bom que nos lembremos desse dizer do Senhor Jesus. Mas também não podemos esquecer que o Jesus que disse que está connosco todos os dias até à consumação dos séculos é o mesmo Jesus no qual nós podemos depositar toda a confiança, porque Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, não é uma questão de nos lembrarmos de uma parte ou da outra. É uma questão de juntarmos tudo e vermos que o texto não pode ser deixado fora daquilo que não nos recordamos. Temos que nos lembrar do texto, lembrar das palavras de Jesus. E o Senhor Jesus disse para nós, olha meus filhos, todo o poder me é dado no céu, mas também aqui na terra. Portanto, se confiam, confiem. E depois Ele dá-nos uma ordem. Ide, fazei discípulos. Ide e fazei discípulos batizando-os. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se eu posso estar errado, já tenho dito isto várias vezes, mas creio que não estou, creio firmemente que não estou, esta é a única coisa na Escritura que é feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eu conheça, não temos mais nada na Escritura que é feito em nome da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não oramos, ainda há pouco eu falava aqui, não oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque ninguém fala com esse alguém em nome desse alguém. Ninguém fala com Deus em nome de Deus. Certo? Falamos com Deus em nome de Jesus. Portanto, esta aqui, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é feita porque é em relação a uma outra pessoa. É, segundo eu creio, segundo eu entendo, segundo eu tenho percebido, a única coisa que é feita na Escritura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é mesmo o batismo. Também depois Marcos 16, 15, 16, também é um texto, são dois versículos que são basicamente paralelos. Marcos 16, 15 e 16, o Senhor Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Sabemos que o batismo não salva ninguém. Podemos ser todos batizados, o mundo pode ser todo inteiro batizadinho, mas daí até que seja salvo, quer dizer completamente diferente. Ninguém é salvo porque é batizado. Ninguém é salvo pelo batismo. Ninguém é salvo porque levou com água na cabeça, ou porque mergulhou, ou porque qualquer coisa da forma como, não importa. O que importa mesmo é que o texto diz, e tomemos atenção, quem crer e for batizado será salvo. Uau! As duas coisas precisam andar de mãos dadas. Mas, diz o texto, versículo 16, quem não crer será condenado. Faz-me entender? A Escritura está lá? Então, para muita gente, o que importa é ter uma religião. Há muita gente que diz, eu estou bem, eu tenho a minha religião. Ok? Se tem a sua religião, terá a sua fé, o seu destino eterno, o seu caminho para caminhar, terá a sua forma de viver. Mas quando nós não temos uma religião e temos uma vida com Cristo, passamos a ser discípulos, então não temos a nossa religião, temos a nossa vida entregue nas mãos de Jesus. Não vivemos uma religião. Não queiram nunca viver uma religião, irmãos. Serão sempre enganados. Tenhamos todos o cuidado de viver uma vida com Cristo. Porque a eternidade não é a eternidade da nossa religião. É a eternidade que Jesus nos foi preparar. A eternidade não fomos nós que a ganhamos, nem fomos nós que chegámos a Jesus para termos essa eternidade. Foi Ele que tomou a livre iniciativa de vir até nós para se entregar por nós em preço de redenção por muitos. Então, é sempre dele para nós e não é a nossa para ele.
Quando nós dizemos que sim, nós estamos a responder àquilo que Ele falou ao nosso coração. Embora que, teologicamente, muitas vezes a gente não o perceba, a gente não o saiba no início da nossa fé. Com o caminhar da fé, nós vamos entendendo aquilo que Ele tem feito por nós. Para outros, se para muita gente o importante é ter uma religião, para outros, para muita gente também, o importante é ser membro de uma igreja. Eu tenho a minha igreja. Uau! De que é que vale a tua igreja? Se a tua igreja não te salva. O que é que vale teres a tua igreja se a tua igreja não faz nada por ti para a eternidade? Pode-te ajudar na vida terrena, e deve. Podemos servir-nos uns aos outros, ajudando-nos e apoiando-nos, levando as cargas uns dos outros. Podemos e devemos. Mas a nível de eternidade, não é a igreja que nos ganha para a eternidade. Faço-me entender? Estou-me a explicar? Muitas vezes há quem viva de tal modo ter uma igreja, ou ser membro de uma igreja, que não vê mais nada à frente, passo o termo. Só vê a sua denominação, o seu pastor, o seu grupo, os seus pensamentos, não analisa a Escritura porque parte do princípio que sempre tudo o que lhe é dito está sempre tudo certinho. Então, às vezes, está a ser a fé da igreja em vez de ser a fé implantada por Cristo no nosso coração. E isso é um perigo. Eu estou a dizer que não temos que ter a nossa igreja, ter a nossa igreja também. Temos que ter o nosso espaço, a nossa comunhão, temos que ter o nosso grupo. É isso que a Escritura ensina. Não deixando de vos congregar. Nós precisamos nos congregar, precisamos estar juntos, precisamos de crescer juntos. É na união que há crescimento, não é na separação. Mas eu sou crente mesmo não indo à igreja. Tu podes ser o que quiseres. Eu também sou benfiquista e nunca vou ao estádio. Mas para mim tanto se me dá que eles ganhem como percam, porque eu ganho o mesmo. Agora, a nível de eternidade, eu não ganho o mesmo se eu rejeitar Cristo. Eu não ganho o mesmo se eu rejeitar a comunhão dos santos. Eu não ganho o mesmo se eu perder a relação com os irmãos. Ontem foi fabuloso. Fabuloso. Chegámos ao acampamento. Levámos o dia Alexandre connosco. Ninguém o conhecia. Passados 5 minutos ele estava a jogar a bola com os outros como se já os conhecesse há 20 anos. Comunhão, esse entrelaçar, essa comunhão de estarmos juntos, sermos um corpo, estarmos integrados, é algo fantástico. E isso é muito mais do que ser de uma igreja, é do corpo de Cristo, é estarmos juntos no mesmo corpo. Muito mais precioso. Ainda, também o que tem muito interesse é serem batizados. Eu fui batizado em bebê, então eu não preciso ser batizado. Eu também fui batizado em bebê. Felizmente um dia entendi que aquele batismo não valia de nada, porque tinha sido batizado sem fé. E o batismo da Escritura, o batismo bíblico, é quem crer e for batizado. Então o que é preciso Pois é, se não crer, não deve ser batizado. Ou então só levou com água, não foi mais nada. Né? E realmente, nós precisamos entender o plano de Deus. Nós precisamos receber o batismo como testemunho daquele Jesus que fez e feito na nossa vida. E então precisamos ser batizados. Batizados com a fé salvadora que o Senhor tem. Lembra-se daquilo que nós lemos lá em Atos? Já lá vamos daqui a pouco. O ensino que encontramos aqui é que quem crê em Jesus como seu Senhor e Salvador deve ser batizado. Podemos afirmar sem medo nenhum de errar, que o batismo é uma ordem bíblica para os salvos. Se crês, se és salvo, se és salva, se tens certeza de salvação, e ter certeza de salvação é muito mais do que levantar o braço e dizer eu quero Jesus. Ter certeza de salvação é dizer assim, sem medo, se eu cair agora para o lado eu vou estar com Cristo na eternidade. Isto é ter a certeza de salvação. E não há nenhuma igreja que te faça isso. Nem aqui, nem para si que está online connosco. Em lado nenhum. Nenhuma igreja te pode dar garantia de salvação, porque nenhuma igreja morreu por nós. Só Cristo morreu. Então, é uma relação de fé em Cristo Jesus.
Podemos afirmar se isso, a palavra afirma, mas a todos, olhem a diferença, vamos entender a diferença, a todos, diz a Escritura, João 1, 12 e 13, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Existe uma ideia que não sei de onde é que nasceu, não faço a menor ideia de onde é que isso nasceu, de que toda a gente na Terra é filha de Deus. Não, não é. Não, não é. Toda a gente na Terra é criatura de Deus. Porque fomos todos criados à sua imagem e à sua semelhança. Todos temos, às vezes até aqueles bandidos, assassinos e por aí fora que nós pensamos que nunca mais morrem, só fazem a asneira na vida, mas até mesmo esses têm imagem e semelhança de Deus dentro deles. Só que se afastaram demais. Todos são criaturas de Deus. Mas aqui a Escritura diz, é todos quantos, João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder, ou a graça, ou a bênção, conforme a tradução, de serem feitos filhos de Deus. Então há um momento, enquanto só somos criaturas, e há um momento, ou pode haver um momento, em que passamos a ser filhos. Porquê? Não é filhos pelo batismo, é filhos pela fé, pela crença. Eu creio em Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, ou como meu Salvador e como meu Senhor. Nós trocamos a ordem. Primeiro é Salvador e depois aqui é Senhor, está bem? Nós dizemos sempre ao contrário. Nós precisamos de ter esta convicção de que deixamos de ser criaturas para passar a ser filhos. E enquanto filhos, diz a Escritura que quem crer seja batizado. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. A salvação que vem para a nossa vida é uma salvação que vem da vontade de Deus para conosco. Por isso é que Jesus deixou o seu lar de glória. Por isso é que Jesus não quis ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, ele deixou todo o poder que tinha lá no céu para vir habitar entre nós. Para vir sentir-se como homem. Para vir experimentar a humanidade, ainda que ele sempre mantivesse as duas naturezas. Mas ele veio sentir fome, ele veio ficar zangado, ele veio caminhar como os outros, cantar, beber, eu fico sem sono, não sei porquê, assim. Ele veio viver como os outros, andar, caminhar, ensinar, aprender, na sua parte humana, mas ele sempre foi Deus. Precisamos lembrar que esta decisão de aceitar Jesus como Salvador pessoal é mesmo uma decisão pessoal que ninguém pode tomar por nós. Na tradição portuguesa e não só, mas falamos de nós de um modo geral, toda a gente foi batizada em bebê, eu também fui, já disse. Mas depois há quem diga, eu já fui batizado, e agora? Agora, está lá clarinha em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 está lá a resposta para o agora. Para o eu já fui batizado. E agora? Já fui. Bom, Paulo diz aos Coríntios, assim que se alguém está em Cristo é o quê? Nova criatura é. E ele não fica só assim. Ele não diz só que é nova criatura. Diz o quê? Ele diz que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quais coisas velhas? A nossa velha natureza passou, para agora sermos uma nova criatura e tudo se faz novo na nossa vida. Esta nova criatura deixou de ser o que era. Esta nova criatura deixou de ser o que era para passar a ser filho de Deus. E como já lemos isso em João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito e o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então, quem passa a ter Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, deve receber o batismo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois passou a ser uma nova criatura. O que é que Marcos 16 nos diz, que já lemos? Quem crer e for batizado será salvo. Sim, claro, quem não crer será condenado. Mas isto, irmãos, ao contrário daquilo que eu já disse lá em cima e que nos chamou a atenção, isto não é religião.
Isto não é igreja terrena, paredes, não é aquele ambiente. Isto é Bíblia na nossa vida. Isto é palavra de Deus para nós, palavra de Deus na nossa vida. Então chegamos a Atos 8. Atos 8, vamos olhar para os versículos 36 até 38. Atos 8, 36 a 38. Filipe e o eunuco. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração? E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Mas antes, há algo que nós devemos entender, nós devemos perceber bem. O que é, filho? Dona Nice, muito obrigado. Mas antes, então, há algo que nós bem devemos entender. Versículo 27 de Atos 8, deixem-me ir para lá também, para eu não estar a falar só de cor. Atos 8, 27, olhem lá para o texto e vão vendo a sequência do texto. Há um homem etíope em viagem, certo? Depois, no versículo 28, o homem lia o profeta Isaías. Regressava, assentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. Versículo 29, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Filipe, em obediência ao anjo, junta-se com o carro. Nos versículos 30 a 35, há um diálogo de oportunidade e a explicação da palavra do Evangelho profético de Isaías é explicado. É muito interessante, não sei se encontra o mesmo interesse que eu, mas é muito interessante que o eunuco estava a ler o profeta Isaías, ele estava a ler o livro de Isaías, mas depois, onde é que está? Deixem-me cá olhar para aqui, na 31, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco disse, versículo 35, então Filipe, abrindo a boca e começando na escritura, lhe anunciou a Jesus. Mas o homem estava a ler Isaías. E o Filipe, pegando no texto de Isaías, mostra-lhe a mensagem de Jesus para a salvação. E é tão interessante, nós vemos que a Escritura se completa. O Novo Testamento não vale de grande coisa se não olharmos para o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento fica muito pobre se não ligarmos com o Novo Testamento. A Escritura é uma, é o mesmo Deus. 40 pessoas, mais coisa menos coisa, a escrever o texto sagrado. 2000 anos à vontade para escrever o texto sagrado. Pessoas que nunca se conheceram de lado nenhum. Mas o texto continua com o mesmo princípio, o mesmo ensino, o mesmo tema base de Jesus. É tão bom nós podermos ver que existe essa relação. Então, versículo 36, o eunuco entende a mensagem. Olha, no versículo 36, o eunuco entende a mensagem e chega-se e aceitou-a. E nós podemos... O eunuco entendeu a mensagem e aceitou-a. E podemos então nós entender que ele também percebeu tão bem a mensagem que ele faz uma pergunta. Versículo 36, o que é que ele pergunta? Eis aqui água, o que impede que ele seja batizado. A mensagem foi bem ensinada, a mensagem foi bem entendida, ou seja, dá para nós percebermos que o eunuco já tinha conhecimento da mensagem, só que ainda não a tinha entendido na perfeição. E agora ele entendeu-a. E tendo entendido, diz ele para ele, pois então, se isto é para mim, então o que é que impede? Eu já creio. Diz que é para ser. O que é que impede de eu ser? Bom, é lícito se tu crês, versículo 37, de todo o coração. E o que é que ele responde? Creio que Jesus é o Filho de Deus. Bom, não podemos esperar que nesta altura, versículo 37, não podemos esperar que o eunuco tivesse dito, eu creio que Jesus é o meu Salvador,
que Ele morreu por mim, que Ele deu a sua vida por mim, que ressuscitou. Não podemos esperar isso, porque Ele ainda não estava dentro de todo esse patamar. Mas Ele já entende que aquilo que Ele é, Ele já entende que a salvação chegou à sua vida porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não é por qualquer outra razão. É porque Jesus é o Filho de Deus. Então eu creio nesta bênção. Provavelmente ele não sabia explicar mais e melhor, mas revela a sua fé e quer demonstrar isso pelo batismo. Versículo 38. Eis aqui água. Vamos lá. Pode ser batizado. Eu sou muito a favor de que quem crê seja batizado tão rápido quanto possível. Porque o batismo é muito mais do que aquilo que as igrejas acabam por inventar. Atos 2:41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, não importa quantas pessoas são para ser batizadas de uma vez. Às vezes nós queremos juntar, vamos juntar 3, 4, 5, 6, 10, para sermos todos batizados ao mesmo tempo. Não importa. Não há nenhuma necessidade bíblica para que isso aconteça. Também não há uma necessidade com a idade. Às vezes, é muito novinha, é muito novinha. Não há uma necessidade com a idade. Há uma necessidade de entendimento da salvação pessoal, o entendimento da mensagem de salvação para cada pessoa. Mas há crianças, jovenzinhos, adolescentes, que entendem isso tão bem. Não é? E às vezes há velhos, não é velhos, é velhos de 30, 40, 50 anos, que não entendem nada, rigorosamente nada. O Espírito Santo fala a cada um. E às vezes há sensibilidades que ficam ali mesmo à espera que o Senhor faça a obra na sua vida. É preciso, é necessário entender essa salvação. Mas a obediência em ser batizada como testemunho de fé que agora existe na nossa vida é uma necessidade obrigatória. Claro que as igrejas, e agora chegou a hora da má língua, claro que as igrejas gostam muito de inventar. E inventam muita coisa para batizar alguém. Às vezes, normalmente, só estragamos. Aquilo que poderia servir de união e de bênção, muitas vezes, serve de impedimentos e estragos. Quando a Escritura diz tão bem, se creres, seja batizado. Quem crer e for batizado, naquele dia creram e foram batizados. Mas quantas confusões as igrejas inventam. A forma de batismo. Uau! Só podemos batizar desta maneira. Só podemos batizar se for por imersão. Só podemos batizar se for por aspersão. Só podemos batizar se for por afusão. Só podemos batizar se houver um curso de batismos. Uau! Esta ainda é demais. Só podemos, quando batizamos a pessoa obrigatoriamente torna-se membro da sua igreja. Eu peço desculpa, mas eu já cá ando há 40 anos e ainda não vi isto escrito na Bíblia. Eu não vi, se alguém vir, diga-me. Para outros está na moda, o batismo no Jordão é que tem valor. Temos que ir ao Jordão. Não é? Ainda há uma outra também muito interessante. Aliás, há muitas interessantes. Obrigado a ser batizado para poder participar da ceia. Eu também nasci com esta. Aliás, eu nasci com elas todas. Já sou viciado nesses ensinos. Onde é que a Escritura diz que alguém precisa de ser batizado para participar da ceia? O Senhor Jesus deu a ceia na mesa a um homem que estava possesso. Um homem que o ia trair. Quem somos nós para dizer que tens que ser batizado? Tens é que estar em comunhão com o Senhor, com a certeza da tua salvação, com a certeza de que se morreres, como eu disse há pouco, caís para o lado, vais estar com o Senhor na eternidade. O que o Senhor nos diz é tão simples. Crê e serás salvo. Crê e salvo. E é isso que nós precisamos ensinar. É isso que nós precisamos dizer aos nossos filhos, aos nossos queridos, aos nossos netos, àqueles que estão à nossa volta. Se crês, sejas batizado. Se crês como Salvador em Jesus, como teu Salvador e teu Senhor, sejas batizado. A Escritura é clara. O batismo não vai salvar.
Mas o testemunho do batismo confirma a nossa fé no Senhor. Mais do que igreja, mais do que ser membro, mais do que qualquer outra coisa, mais do que o batismo é um testemunho da nossa fé. Ok? Precisamos. Aqueles que já o foram, glória a Deus, mantenham a fé, sejam firmes na fé, cresçam na fé, vamos crescer na fé. Aqueles que não foram, pensem na obediência ao Senhor. Porque o que o Senhor nos diz é: e for batizado, será salvo. Vamos orar. Amado Deus, amado Pai, nós queremos louvar o Teu nome, dando-Te graças pelos ensinos da Tua palavra, Senhor. E queremos clamar que Tu nos ajudes a ser fiéis, nos ajudes a deixar os rudimentos do mundo, mas Tu nos ajudes, Senhor, a cumprir a Tua palavra na nossa vida. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça para conosco. Obrigado por podermos confiar em Ti. Obrigado, Deus, por podermos olhar para Ti como aquele que se preocupa conosco, aquele que vem ao nosso encontro em cada dia, aquele que está conosco para honrar, para que possamos honrar o Teu nome, para que possamos glorificar o Teu nome. Senhor Deus, abençoa-nos, a nós que estamos aqui na sala, Senhor, mas também os nossos irmãos e os nossos amigos que nos acompanham online, Senhor, espalhados por tantos sítios. Oh Deus, muito obrigado pela vida de cada um. Que Tu os abençoes, Senhor, que possam encontrar uma comunidade, uma igreja perto deles, Senhor, para poderem adorar em comunhão. Para, Senhor, que cada um possa procurar a sua igreja, Senhor, ser bem aceito, ter comunhão com outros irmãos, comunhão ao vivo, Senhor. Deus abençoa, Deus. Que a nossa transmissão seja um canal para que outros possam conhecer-Te e buscar comunhão com outros irmãos. Senhor, acrescenta à igreja aqueles que se hão de salvar. Fica connosco, Senhor. Fica com cada família aqui nesta manhã. Dá-nos direção, dá-nos graça, Pai. Obrigado. Que este possa ser um dia em que as nossas famílias e cada um de nós possam honrar e glorificar o Teu nome em cada momento. Nós oramos, Pai, no nome e por amor de Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor, por essa mensagem. De fato, por vezes precisamos nos libertar de muitos dogmas, de muitas coisas que nos faz reter aquilo que de fato deveria ser a nossa preocupação e o nosso alvo. E não há melhor segurança do que aquela que encontramos em Jesus. E como é bom podermos desfrutar o gozo que a sua graça, a sua luz nos trouxe através do seu sacrifício na cruz. Por isso que possamos terminar este culto declarando que segurança somos de Jesus, porque já desfrutamos o gozo da luz. Canta minha alma.
descendo, trazendo céus, ecos das excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz. Oh, que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Irmãos, vamos receber a bênção do Senhor para cada um de nós, procurando que esta semana possamos ser uma bênção também para os outros à nossa volta e buscar a direção de Deus em cada momento da nossa vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, agora e todos os dias da nossa vida. Amém.